Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui mais uma vez, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como nós fazemos todas as sextas-feiras. Nós precisamos sempre dizer dessa alegria, né, que a gente tem de estar de novo aqui para um estudo do Evangelho. Estudo dos ensinamentos do Mestre Jesus, que podem e devem alcançar os nossos corações, mas também a nós, espíritos eternos, que estamos nessa jornada, nesse caminho para a evolução moral. Então, nós vamos fazer uma introdução, porque o capítulo que nós vamos falar hoje é o capítulo 4. E o capítulo 4... ele tem como título: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas antes de falar sobre o capítulo 4, que é o item 18 que nós vamos conversar, eu quero fazer uma introdução no sentido de que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi sistematizado de forma extremamente pedagógica. Então nós temos os capítulos colocados de uma forma em que o nosso estudo, o nosso entendimento melhore, né? Seja passo a passo. Aí nós temos no primeiro capítulo, que tem o título Eu não vim destruir a lei, Jesus nos dizendo através do Evangelho de Mateus que a lei mosaica, a lei que já era seguida, os preceitos todos contidos nas questões morais seriam preservados. Ele não veio destruir a lei, mas ele falava tão profundamente sobre o não vir destruir a lei, que nós, que estávamos lá naquela época, os espíritos encarnados ali, não entendemos. Então, achava-se e acha-se até hoje ainda que a lei é a lei literal, a que está escrita, porque a gente sabe que nós temos aí problemas, inclusive nas traduções, né, que utilizam termos que são diferenciados. Mas nós não vamos falar disso hoje não, a gente só quer lembrar que o fato de Jesus dizer que não veio destruir a lei, veio fazer cumpri-la, que não alteraria nenhuma das colocações que foram trazidas, não só por Moisés, no Código Divino, que são os 10 mandamentos, representados nos 10 mandamentos, mas também a profecia, as previsões dos profetas. Então, nesse sentido, o capítulo 2, que dá sequência ao capítulo 1, sistematizado por Kardec, traz, já no Evangelho de João, o título Meu reino não é deste mundo. A passagem é do Evangelho de João. E João vem contar para nós que Cristo falou várias vezes que o reino dele não é deste mundo. Por quê? Porque ele precisava dizer para nós que ele não veio modificar a lei humana. Porque a lei divina, ele vinha dar o exemplo e fazer com que nós compreendêssemos. A lei humana era parte das necessidades sociais daquele momento e foram estabelecidas por Moisés. Então, quando ele diz, meu reino não é deste mundo, ele está nos dizendo, ele não veio destruir a lei, ele não ia reinar aqui na terra, então não teria que concorrer com nenhum rei, ninguém que tivesse poder. Mas, né, João relata para nós que, quando ele diz, meu reino não é deste mundo, ele vai nos dizer que nós temos outros mundos habitados. E por isso, o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem como tema, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, Kardec seguiu uma sistematização que vai dando para a gente compreender o passo a passo dos ensinamentos de Jesus. Por isso, esse Evangelho segundo o Espiritismo, né?
para que a gente possa compreender melhor. E o terceiro capítulo, como tem o título, Há muitas moradas na casa de meu pai, também é João que traz no seu evangelho essa mensagem das muitas moradas na casa de meu pai. Então Jesus diz, não vim destruir a lei, o meu reino não é deste mundo e há muitas moradas na casa de meu pai. Jesus já estava nos preparando para a reencarnação. Porque quando ele diz que ele não destrói a lei, que o reino não é daqui, mas ele diz assim, há muitas moradas na casa de meu pai, ele está dizendo, ele está dando passo a passo, como é que nós espíritos teremos que fazer para alcançar esse reino divino, já que esse reino não é aqui, e como vai ser possível nós alcançarmos esse reino nesse processo de evolução no planeta Terra. Aí ele diz, há muitas moradas na casa de meu pai. Então nós entendemos, já nos dias de hoje, através da doutrina espírita, que há muitos mundos habitados. Ah, mas a ciência não comprovou. A ciência não comprovou porque a ciência procura habitantes em outros planetas iguais a nós, os seres humanos que estamos aqui na atmosfera do planeta Terra. E nós já sabemos através da doutrina espírita que cada planeta ele guarda as características e são seus próprios elementos que são utilizados para a formação dos corpos. E aí nós temos corpos mais densos, corpos mais fluídicos. Esse planeta que nós estamos, que é um planeta de provas e expiações, ele é um planeta que tem essa característica material, ou seja, os nossos corpos são dessa forma. Mas é aqui no planeta Terra. Então, cada vez que a ciência busca uma vida inteligente como a nossa, um corpo como o nosso, ela não vai encontrar em outros planetas. Então, Jesus vem e diz, né? Há essas moradas na casa de meu pai. Aí o capítulo 4, Kardec coloca com o título, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por quê? Porque se há muitas moradas na casa de meu pai, eu precisarei estar nessas moradas, nesse processo de evolução. Então eu não vivo como espírito eterno só no planeta Terra. A minha evolução se dá em vários orbes. Só que nós precisamos, nesse estágio de entendimento que nós estamos, da evolução num planeta, ou da passagem num planeta como esse planeta agora, que é o de provas e expiações. Agora, há outros planetas de provas e expiações? Sim, sim. Não é só aqui. Nós somos inúmeros espíritos na criação divina. E um planeta só não comporta a quantidade de espíritos que tem que estar encarnados e os desencarnados que estão vinculados a nós. Então, existem outros sim. Um dia a ciência ainda dará conta, com toda certeza, porque cada vez mais nós temos o envolvimento da ciência se capacitando e entrando nas questões, eu vou usar o termo imaterial, porque é o que nós trabalhamos na doutrina espírita, mas toda vez que a gente fala imaterial, a gente não está falando que é algo que não tem matéria. Há uma matéria num nível de materialidade diferenciada, e por isso às vezes a gente acha que a coisa nem existe. Né? Nós sabemos disso por conta do ar, por exemplo. O ar que nós respiramos, ele existe de fato. Alguém já viu o ar? Não. Mas tira o ar daqui, a gente sabe em 2 segundos que ele parou de existir, não é? E assim são tantas outras coisas que a ciência hoje já traz, não só a quântica, né? Mas a ciência mesmo, que trabalha, por exemplo, hoje com as grandes pesquisas, em níveis de desenvolvimento científicos para melhoramento, inclusive, dos tratamentos de nós seres humanos, eles já trabalham com muitas coisas que a gente não identifica, até plasmas, né, no sangue e tal, que a gente não consegue perceber a olho nu, mas que eles estão ali. Então, nós íamos falar deste capítulo 4 e fizemos essa introdução para que a gente veja que todo o aprendizado dentro do processo da doutrina espírita, ele segue um passo a passo.
e que todos nós, em qualquer momento do nosso processo de evolução, nós precisamos aprender, estudar, buscar, descobrir. E a doutrina espírita, ela nos permite isso, não só através da codificação, dos livros da codificação, mas também das obras complementares. E hoje a gente já tem filmes, né? Hoje a gente já tem palestras ao vivo, já temos cursos de várias áreas da doutrina espírita em todos os lugares, para que nós estejamos atentos a essas informações. E o estudo do Evangelho, ele é para o espírito, sempre, em qualquer situação, um nutriente, aquilo que dá a energia para que a gente se movimente em relação à nossa evolução moral. E nesse capítulo, o item 18, porque aqui quando fala do ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, todo mundo lembra da passagem que está aqui, esse agora é no Evangelho de Marcos, que fala lá do homem que era inteligente, que era um homem de conhecimento, mas que não sabia como é que tinha que fazer quando Jesus fala para ele que tem que nascer de novo para ver o reino dos céus. O que ele fala? Como é que pode, né? Como é que a gente vai fazer para entrar de novo no ventre da mãe? E aí a doutrina espírita vem e nos esclarece que nós reencarnamos. Nós somos espíritos criados por Deus e vivemos eternamente. E estamos passando por fases, por etapas, por graus de aprendizado para atingirmos a nossa evolução. Então, nesse processo, nesse mesmo capítulo, o Kardec vai falar da ressurreição e da reencarnação, explicando mais a miúde. Depois vale a pena a gente fazer um estudo específico do capítulo completo. Depois ele vai trazer também os laços de família fortalecidos pela reencarnação, que é o item 18, e quebrados pela unicidade da existência. Então, quando a gente fala que a gente não vive mais, que a gente só tem uma vida, que é só isso aqui que existe, nós estamos dizendo que esses vínculos que nós formamos, eles são em vão, porque a gente tem apenas uma existência, a gente convive aqui, todo esse amor que a gente desenvolve, ou que a gente treina para desenvolver, todas essas conquistas que a gente faz, tudo aquilo que é prazeroso na convivência entre os seres, né, da mesma família, ou amigos, né, essas pessoas que nós vamos nos vinculando ao longo das nossas encarnações, isso acaba quando a gente morre. Porque a ideia é que a morte seja o fim. E a morte não existe, a morte é uma passagem, é um novo momento, porque nós continuaremos vivos, mas sem o corpo material. Por isso que a gente precisa se fixar nessas informações de Jesus, quando ele vem dizendo, o reino não é desse mundo. Aí eles não entenderam, eles ainda acharam que ele era o rei, é tanto que ele foi crucificado e ainda o tempo todo sendo questionado. Então és rei, né? Tu dizes, nós sabemos bem essa história. E ainda, quando nós estamos reencarnados, ou seja, a reencarnação é uma oportunidade por bênção divina, para que nós estejamos nos ajustando ou reajustando com a própria natureza divina. Então, no item 18, quando ele vem falar dos laços de família fortalecidos pela reencarnação, ele está nos dizendo que tudo isso que Jesus nos disse, não destruir a lei, há muitas moradas na casa de meu pai, meu reino não é desse mundo, né? Então, vocês reencarnam tantas quantas vezes se faça necessário, vêm novos corpos, as formas que nós vamos ocupar vai depender do nosso grau de evolução, porque nós vamos estar em alguns planetas, em alguns espaços que não serão necessariamente físicos nesse processo de evolução, que nós não vamos ter essa matéria e nem outros tipos de matérias densas, como a exemplo dos espíritos, os espíritos mentores espirituais que a gente fala. Eles existem, estão aqui conosco. Nosso irmão, no momento da oração, da prece inicial, ele falou,
nós estamos assistidos o tempo inteiro por esses irmãos. Não dá para duvidar da assistência simplesmente porque a gente não os enxerga. Porque o fato deles estarem nos norteando é visto por nós, é sentido por nós. Porque nós sabemos quando a gente é amparado nas nossas dificuldades. E nós usamos muitas das vezes a palavra Deus me ajudou naquela hora. Eu fui assistido nessa hora, porque senão eu não ia suportar. E quando não vem exatamente na nossa consciência imediata esse socorro divino, chega um irmão físico, corpo, né? Alguém igual a nós para dar aquele suporte. Um encaminhamento divino no momento da nossa necessidade. Isso é estar reencarnado. Isso é oportunidade divina. Isso é consolação. Isso é justiça divina. Porque se nós vivêssemos só um momento, como é que se justificaria sofrimento tamanho de uns e gozos terrenos tamanhos também de outros? Que justiça divina haveria? Como é que eu tenho um Deus que é infinita bondade e misericórdia e há uma separação entre os seus filhos, entre os seres que são exatamente iguais como nós, a humanidade, e que estamos numa convivência no mesmo planeta com tantas diferenças sociais, com tantas diferenças físicas. Porque nós temos irmãos que estão na cadeira de roda, mas nós temos irmãos que estão também em camas, em macas, que nunca vão sair, que já nasceram assim. Mas nós temos irmãos que são atletas, que têm tudo funcionando perfeitamente, que dão conta. E nós temos irmãos que perdem esse potencial e que por esforço conseguem. Por isso hoje a gente já tem as Olimpíadas aí, né, dos deficientes, eu não estou lembrando o nome agora. Mas a Olimpíada tem um nome, né, diferenciado do... Para-Olimpíadas, isso mesmo. Então, olha que mundo maravilhoso, apesar de ser um mundo de prova e expiação, é uma grande escola que vem para nos dizer, nos indicar que a oportunidade que nós estamos tendo é nesse núcleo em que nós fomos colocados por pura necessidade nossa. Esse núcleo menor que é a nossa família. Esses laços são criados e são extensivos a uma eternidade. Quanto mais nós voltamos a conviver, quanto mais nós desenvolvemos a habilidade de entender e de amar o nosso irmão, mais nós vamos ter com ele a oportunidade de estarmos em outras encarnações. Então, aquela pessoa que a gente diz hoje que ama muito e que não pode viver sem ela, quando ela desencarna, não é o fim. Ela vai para um lugar, no nível de entendimento e de consciência dela, que nós também estaremos em um outro momento. Essa é a justiça divina. Essa é a doutrina que liberta. É a doutrina que consola através do ensinamento de Jesus. Essa doutrina é o cristianismo redivivo. É o que Jesus trouxe para nós, basicamente no início da sua pregação. Porque ele diz desde o primeiro momento, ele já começa a sua pregação dizendo que não veio destruir a lei. E quando ele chega na sinagoga aos 12, mais ou menos 12, entre 12 e 13 anos de idade, o que Jesus fala lá para aqueles que já eram os doutores, aqueles que já sabiam a lei? Ele fala daquela lei, mas ele fala de Deus, e não o Deus que até naquele momento era entendido, aquele Deus ditador, um Deus que punia. Jesus vem dentro daquela lei, daqueles princípios judeus, e ele fala de Deus, esse Pai que liberta. Um pai que dá oportunidades, porque nós pais também somos assim. Que pai que vê um filho numa dificuldade e ajuda o filho a se arrebentar mais ainda na vida ou se dar mal na vida? Nenhum
pai ou uma mãe faz isso, e nós somos imperfeitos. Às vezes a gente até não quer saber, mas prejudicar é muito pouco provável. São um ou outro caso, e aí nós já vamos entender que por conta da necessidade nessas reencarnações, porque também a doutrina nos traz esse esclarecimento, nós, ao invés de desenvolvermos amor e afinidade, nós criamos indiferença, indisposições. Porque quando a gente está a caminho, e Jesus também nos disse isso, que quando nós tivéssemos alguma coisa contra o nosso irmão, nós primeiro fôssemos nos ajustar com o nosso irmão. E que fizéssemos isso sozinho com ele. Não numa tribuna para todo mundo ver, mas sozinho com ele. Porque se o nosso irmão nos perdoar, nós teremos ganho o nosso irmão. E se ele não nos perdoar, nós ainda temos a necessidade de continuar pedindo perdão, fazendo o impossível para que a gente se ajuste. Então a gente vem nas reencarnações com esse mesmo grupo, e nós estamos indo e voltando com esses grupos. E quantas vezes nós estamos aqui no planeta Terra reclamando da nossa família? Quantas vezes nós estamos dizendo que parecemos um estranho no ninho, que essa família não é a família que nós fazemos parte, que eu sou diferente de todas as pessoas da minha família. Todos nós somos tão diferentes que somos exatamente iguais, porque a gente vê no outro aquilo que está em nós. A diferença é que a gente olha para o outro, a vida do outro, a gente quer que o outro dê o exemplo. E o trabalho, a atividade do espírito que está em processo de evolução é um trabalho interno, é de nós para os outros. Quem promove a mudança somos nós. Essa mudança é de dentro para fora. Não é por causa de ninguém que a gente vai evoluir, é pelo nosso próprio esforço individual. As pessoas que estão conosco na jornada, elas são aqueles irmãos com os quais nós precisamos ajustar essa convivência para aprendizado nosso individual. Então nós não estamos aqui porque somos bonzinhos e estamos tutelando a encarnação de ninguém. Todas as nossas encarnações estão sendo tuteladas por espíritos de luz, espíritos que já aprenderam a amar, como nosso irmão falou. Porque um espírito iluminado é um espírito que aprendeu a amar. É um espírito que não faz diferença entre nenhum dos seus irmãos. Acolhe a todos, com todas as dificuldades que tenha. Ou vocês acham que o nosso anjo de guarda, quando a gente está dando muito trabalho, ele vai embora e nos larga? Não, ele fica aqui, pertinho de nós. A gente é que não dá ouvidos a ele, mas ele fica vibrando para que nós possamos enxergar, alcançar o nosso limite e retomarmos os nossos passos. Todos os dias, quando nós acordamos, nós ganhamos de Deus uma nova oportunidade para a retomada desses passos. E nós vamos fazer um exercício, isso é para todos nós. Nós vamos fazer um exercício de retomada da convivência com os nossos irmãos mais próximos. Vamos passar a ver no nosso irmão aquele sentido da nossa vida, o objetivo pelo qual nós estamos aqui reencarnados. Às vezes a gente fica querendo saber se tem algum espírito que diga para nós quem a gente foi no passado, não é assim? Às vezes a gente queria saber por que sofre. É interessante, eu queria saber o que eu fiz no passado para sofrer. A gente já sabe, porque aquelas agruras que nós estamos passando, foram elas mesmas que nós muitas das vezes promovemos para irmãos nossos. E todas as bênçãos que vêm na nossa existência não são conquistas nossas, são acréscimos da bondade divina. Porque se nós tivéssemos tudo aquilo que nós precisamos numa carga só de uma encarnação, a gente não daria conta nem de permanecer encarnado. Até para que a gente reencarne,
Nós passamos por um processo extenso de conscientização, de negociação, de tutelamento em várias etapas da vida desencarnada, para que nós estejamos aqui, ganhamos esse corpo dos nossos pais que vêm aqui, e porque nos amam, porque estão querendo se ajustar conosco, porque estão precisando aprender a amar, para desenvolver este amor incondicional, somam conosco para que a gente dê conta da nossa encarnação. E todo mundo cuida para que a gente esteja bem. Porque o médico acompanha a mãezinha grávida, na hora de nascer estão lá os médicos, enfermeiros, né, para trazer o bebê, e cuidam daqui, cuidam dali, e os cuidados em casa, né? E a mãe o tanto que cuida, e o pai o tanto que cuida, e tios, avós, e aí a gente fica cheio de pessoas tomando de conta. Cada pessoa dessa tem com ela um anjo de guarda. Se eu me empatizo por alguém, qualquer um de nós que empatizar por alguém, o meu anjo de guarda também vai gostar dessa pessoa. E não só o meu anjo de guarda, o anjo de guarda da pessoa também vai gostar. Porque o contrário também é verdadeiro. Quando a gente antipatiza, então nós vamos angariar inúmeras amizades também. Mas nós estamos falando aqui da oportunidade da reencarnação. Nós estamos falando aqui de uma oportunidade divina de evolução. De uma chance que não é única, que nós podemos, pelo nosso livre-arbítrio, dizer não à oportunidade. Podemos fazer o que nós quisermos da nossa vida. Em compensação, a lei não muda, nem Jesus, Filho de Deus, vai mudá-la. Então a lei, ela é. Deus criou o universo perfeito. Então, dentro dessa lei de perfeição, aquilo que eu movimento, que tiro do lugar, que faço diferente do que está nesse contexto da criação divina, eu preciso recolocar no lugar. Então sou eu, cada um de nós espíritos que faz algo que está em desacordo com a lei natural, que é a mesma lei divina, que é a lei de Deus. Isso está também no Livro dos Espíritos. Vai, pelo processo de reencarnação, voltar a conviver com essa necessidade. Então isso não é sofrimento. Isso é a oportunidade, porque o sofrimento é aquilo que faz com que você só se prejudique. E tudo o que há para nós nos processos reencarnatórios são oportunidades de aprendizado. Ah, mas a dor física? Sim, a dor física ainda num planeta como a Terra, porque nós ainda temos essa matéria. Mas nós sabemos que há mundos em que nós não precisamos mais morrer. Nós não precisamos mais sentir dor. É só a gente evoluir. Simples assim, né? A gente tem que querer o bem numa dimensão tão grande que o nosso movimento diário seja nesse caminho do bem. E quando nós já estamos nos movimentando no caminho do bem, nós já sentimos o benefício desse caminho. Há pessoas que são felizes, sim, dentro do planeta Terra. Porque a gente fala assim, a felicidade não é desse mundo, e aqui mesmo no Evangelho fala que a felicidade não é desse mundo. Mas o que é a felicidade que nós estamos almejando? Porque se a gente quiser uma vidinha toda arrumadinha, e de que forma esse é arrumadinho, né? Porque para uns o arrumado é de um jeito, para outros é de outro. Se a gente quiser uma família, que a gente diga que ela é estruturada, porque ela é uma família que não tem problemas, isso não é uma família. Isso não é real. Faz parte da nossa ilusão. Essa busca da felicidade nossa, que é lá fora, que são as coisas que nos dão, para nós já está claro que elas não nos dão. Porque nós vemos na nossa própria sociedade pessoas que têm todos os recursos materiais. Têm poder, inclusive, de mando. Faz e desfaz. Mas não são felizes. Buscam outras pequenas coisas que às vezes não têm valor real material
para serem mais felizes ou para terem momentos de felicidade. Então, a doutrina espírita, ela abre portas, ela nos dá a oportunidade de entender que a mensagem de Jesus, ela é para todos os dias na nossa existência, que esse é um caminho para ser seguido, que a mensagem de Jesus, ela precisa de verdade ser conhecida, mas ela precisa de reflexão, mas ela precisa ser sentida no nosso coração. Mais ainda, ela precisa ser vivenciada. A vida como espírito eterno tem que ser vida de dedicação ao bem, porque é só esse o caminho que nos leva à evolução. Só assim nós vamos ser luz, porque para ser luz precisa estar no claro, precisa clarear. E quem clareia é porque tem luz dentro de si. Nós somos centelhas divinas, nós fomos criados por Deus. Nós já temos essa essência de luz no nosso ser eterno, que somos nós os espíritos, imateriais, mas eternos, criados para a eternidade. Nunca mais vamos deixar de existir. Precisamos atingir os níveis de perfeição e vamos atingir. Isso não resta dúvida. Com as reencarnações, nós atingiremos, a exemplo dos espíritos que hoje já nos assessoram, já nos acompanham de bom grado, já fazem para nós algumas coisas, abrem algumas concessões quando das nossas necessidades. Então nós seremos espíritos como esse, em algum momento das nossas existências. E o que esse capítulo traz para nós é muito sério no sentido desse processo de entendimento de como que é esse processo de evolução moral. Nós não precisamos de nada mais do que viver as reencarnações. A gente diz, mas a gente precisa de alimento, precisa de vestuário, precisa. Só da quantidade que a gente precisa para comer naquela hora, não é nem pelo dia. E isso não vai nos faltar, podemos ter certeza disso, por conta desse tutelamento das nossas reencarnações. Ninguém veio a um planeta, mesmo de prova e expiação, para morrer de fome. Ninguém veio para morrer de fome. Aí a gente vai dizer, mas morrem inúmeros irmãos por dia, e é muito, né, que morrem de fome. Morrem por quê? Por causa das nossas estruturas sociais. Porque o que está faltando lá está sobrando na mesa de alguém. O que está indo para o lixo está deixando de alimentar aquele. E aí nós vamos arcar com essas consequências dos nossos desmandos. Em alguns momentos nós estaremos nesse espaço das dificuldades que não teremos o mínimo, ou já estivemos ou estaremos, para a sobrevivência. E em outros momentos nós vamos estar com a condição de fazer essa diferença, como muitos dos nossos irmãos estão hoje. Porque as fortunas são dadas para que possa haver esse equilíbrio. E não distribuir, né? Para que todo mundo fique com um pouco. Por quê? Porque pelo nosso grau de dificuldade ainda, se cada um tivesse exatamente o que o outro tem, logo já existem estudos, né, de historiadores, de sociólogos, de geógrafos, de tudo que a gente que lida com essa área, antropólogos, que se distribuísse igualmente a riqueza, o que aconteceria? Em pouco tempo nós teríamos de novo a pobreza, extrema pobreza. E de novo, aqueles muito ricos, os milionários, bilionários, sei lá, né? Por quê? Porque cada um de nós está num momento. E cada um de nós ainda traz, num planeta como esse, a chaga que faz com que nós estejamos ainda nesses degraus, com dificuldades na evolução moral, que é o egoísmo, que é o orgulho, que é a vaidade. E isso faz com que nós criemos um movimento de competição que logo, aquele que tinha igual ao outro, deixa de ter porque ele foi mais esperto, porque ele se movimentou, porque... Então, para que a gente ganha uma encarnação? A gente ganha uma encarnação
para estar junto com esses confrades, com aqueles irmãos. Sabe aquele irmão que a gente não gosta muito e que não dá certo, que a gente fala às vezes pelo telefone, e olha lá, hoje é Zap, mandando mensagem, né, para poder nem ter contato? Aquele irmãozinho é o irmão que nós precisamos para galgar esse degrauzinho. Porque se há esse nível de dificuldade, é porque nós ainda não aprendemos a amar. E é mútuo o processo. Nós estamos aqui no mesmo grau de dificuldade. Nós estamos num grande barco, o planeta Terra. Agora, a exemplo do Evangelho, quem entrou primeiro no barco lá com os apóstolos? Jesus. Então, quem é que está no leme desse barco? Jesus. Ele é o governador do planeta. É Ele que está nos orientando. É pela misericórdia divina que Jesus está cuidando de nós no planeta como a Terra. Se nós temos um tutor como Jesus, nós estamos aí com tudo que nós precisamos. E junto com Jesus tem muitos outros. Mas Jesus entrou e nós fomos entrando aos poucos. E Jesus deitou, lembra? E a tempestade começou. Estamos nós aqui no barco com a tempestade. A guerra ali, a Covid, mais não sei o quê, mais não sei o quê. E Jesus está dormindo. Pensamos nós. Igual os apóstolos pensaram, foram lá acordá-lo. Senhor, olha, né? Vai destruir o barco. E aí Jesus simplesmente direciona a energia para o vento e o vento cessa. E para as águas, e as águas se acalmam. E ele ainda fala da pouca fé daqueles irmãos. Imaginemos nós como deveria ser bom a gente estar num barco com o Mestre Jesus. Mas não é que a gente precisa imaginar, a gente está num barco com Jesus. Então vamos valorizar a estada nesse barco com o Mestre Jesus. Vamos aproveitar e abraçar a nossa família do jeito que ela é. Vamos aproveitar e nos ajustar com aquele nosso irmão que não dá muito certo. Com aquele que a gente divide a vida e que a gente está doido para se ver livre, né? Por algum motivo, que ele viaje para o Japão, ou que ele ganhe na loteria, fique muito rico e vá para longe de nós, né? Ou que volte lá para o Ceará. Vamos nos ajustar, vamos refazer esse percurso em cada manhã que a gente acorda com a nova oportunidade. Vamos fazer o exercício, lembrando que esse irmão está no barco com Jesus. E que se a gente recorrer a Jesus, Ele vai parar a tempestade. Então nós podemos, o tempo inteiro que precisarmos, recorrer a Jesus. E devemos fazer isso. Mas se a gente só recorrer a Jesus para que Ele faça o movimento dele sem fazer o nosso, nós não vamos resolver nada. Porque nós estamos aqui para aprendermos. E quem está na escola precisa aprender. E lá no final do nosso aprendizado, a gente tem aquela avaliação. Mas aqui é autoavaliação. Igual alguns professores já fazem hoje. Não é ninguém que vai dar a nossa nota. Somos nós mesmos que vamos nos autoavaliando, vendo a nossa necessidade e nos melhorando. Até o ponto em que nós seremos luzes. Estrelas que brilham no céu. Que estaremos iluminando o planeta inteiro. Porque há espíritos, os espíritos crísticos, que nós dizemos que eles moram no sol, né, no astro como o sol, eles têm luz própria e emanam. E nesse momento nós estamos aqui, banhados por essas energias, sendo fortalecidos, cada célulazinha do nosso corpo. Cada espaço da nossa mente está sendo ocupado por essas vibrações de amor maravilhosas. Por essa luz que penetra e atravessa o nosso ser. E se soma com aquela centelhazinha para que nós nos fortaleçamos. Então, queridos irmãos, reflitamos sobre essa passagem do Evangelho.
Mas tenhamos o hábito de, quando estivermos em contato com o Evangelho, colocar essa mensagem para a nossa própria vida. Exercitemos isso. Leiamos como se fosse para nós, porque na verdade é para nós. Única e exclusivamente para cada um de nós. Porque é muito individual, é muito pessoal. É cada um consigo mesmo, cada um com Deus, cada um com o Mestre Jesus, cada um com seu anjo guardião, seu protetor espiritual. E a gente fala de um, mas são vários, né? A gente está falando de um para caracterizar o anjo que a gente sempre sabe, a maioria das religiões cristãs, né, identifica. Então, queridos, que a paz do Mestre Jesus continue conosco, que nós continuemos nesse barco com Ele, porque estaremos salvos, com toda certeza, se fizermos as nossas partes, né? Que Deus nos abençoe a todos. Então, queridos irmãos, nós vamos aproveitar o envolvimento dessas energias benéficas, agradecendo a Deus, primeiro por estarmos aqui, nesse momento, nesse cantinho do barco tão aconchegante, onde as águas estão tão calmas, o vento é uma brisa leve, que é bom quando toca o nosso rosto, a nossa pele, e o nosso coração está tão confortado pela presença do Mestre Jesus, nós estamos tão seguros da sua proteção, que nesse momento irradiamos amor do nosso coração para os nossos irmãos que não puderam chegar até aqui neste dia, aqueles que até tentaram vir, mas não conseguiram, para todos os trabalhadores desta casa que estão aqui participando presencialmente ou não, para todos os nossos irmãos que estão nos assistindo e que assistirão através das gravações, né, que ficam aí das nossas conversas, que possam ser beneficiados por esse momento de luz, de amor. Vamos também mentalizar os nossos lares, os nossos queridos irmãos, nossos familiares, cada um, encarnados e desencarnados, com este amor que vai curando as nossas almas, refazendo o nosso ser integral, para que juntos possamos nos unir às fileiras do bem, dos espíritos que trabalham em outras instâncias superiores, mas ainda na seara do Mestre Jesus, e que levam o consolo, o aconchego, o conforto para os nossos irmãos em necessidade, em qualquer lugar deste mundo. Vibremos ainda com os nossos irmãos que estão à frente da nossa sociedade, quaisquer que sejam eles, nas questões sociais, de saúde, de educação, para que todos juntos possamos formar esta grande energia de renovação e aproveitarmos essa atmosfera da regeneração do planeta que já acontece. Queira Deus que possamos nós somar a essas fileiras e que estejamos em condição de conhecer logo, logo um mundo de regeneração. Mas ainda, Pai, temos muitas dificuldades e vos pedimos que derrame sobre nós todas as bênçãos. Que a partir de hoje, Senhor, estejamos com a nossa proposta renovada. Nós somos espíritos eternos e, como espíritos eternos, filhos de Deus, amparados por Deus e pelo Mestre Jesus, estaremos sempre apostos a seguir os teus ensinamentos, Jesus, que é o nosso modelo e guia. Que nós possamos assim retornar aos nossos lares com essas energias que estão curando a nossa alma, mas também curarão a todos aqueles com os quais nós mentalizarmos ou tivermos contato durante todo este final de semana,
a semana que vem, enfim. Senhor, que sejamos um instrumento da Tua paz, no trabalho, dentro das nossas dificuldades, mas também de todos os nossos irmãos que chegam até nós. Que a Tua paz e o Teu amor permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.